Fala, galera. Estamos de volta, assunto campeonato estadual, vida que segue. E não dá nem muito tempo pra gente curtir aquele luto, né? Aquela sensação, porque é jogo atrás de jogo. Fomos eliminados na quarta-feira, tô gravando esse vídeo aqui domingo, início da noite, final da tarde, início da noite. E o GE soltou uma provável escalação. Algumas coisas nas informações que eu vou passar para vocês aqui, elas são concretas, tá? Fato e não vai mudar. Outras, não. Outras são opções que o Abel pode utilizar. Então, eu não vou cravar para você aqui uma escalação que o Fluminense vai entrar em campo. Existem algumas opções para o Abel. Ele, depois que o vazamento de informações começaram a ficar muito grande no Fluminense, ele passou a blindar o último treino antes da partida. Então, sim, nós temos aí 3 jogadores fora desse time, que vocês já vão saber quais são. Os outros é especulação, são possibilidades, e eu não posso cravar para você aqui exatamente o time que vai entrar em campo. Mas esse vídeo está bem legal, eu trago informações bem interessantes. Só queria pedir para você se inscrever aqui no canal. Muito prazer se você está chegando agora. Meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor, a casa do torcedor do Fluminense. Então, se você puder dar essa moral, se inscrever aqui no canal, deixar o like também ajuda bastante. Seguir o nosso Instagram. E hoje, galera, é a última oportunidade que você tem para participar do concurso cultural do OneFootball, tá? Vai no link, tá aqui na descrição, clica lá, siga o passo a passo e quem sabe você dando a resposta mais criativa a esse concurso do OneFootball, você não pode ganhar aí todos os jogos do seu time 0800, tá? O OneFootball tá entrando numa nova era, estão transmitindo o Campeonato Carioca, Catarinense, Paranaense. Além disso, você consegue ficar por dentro de tudo do futebol no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Melhor aplicativo de futebol disparado, não perde tempo. Vai aqui no primeiro link da descrição, clica não dá, né? Clica e participa do concurso. Tá legal, galera? Vamos direto ao nosso site aqui agora. E essa matéria, como eu disse ainda há pouco, foi uma matéria feita pelo GE, tá? Que nós clipamos e colocamos aqui no nosso site. Escalação do Fluminense. Luiz Henrique e Felipe Melo estão fora da semifinal contra o Botafogo. Isso é fato, tá, galera? Infelizmente, talvez estejam fora desse jogo aí nada mais, nada menos do que os 2 principais jogadores do nosso time, na minha opinião, tá? Atacante e volante estão com dores e não treinaram neste domingo. Fred continua fora. O Fluminense ganhou 2 desfalques de última hora para o confronto, para o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca contra o Botafogo nesta segunda-feira às 20 horas, né, no estádio Newton Santos. Felipe Melo e Luiz Henrique. O atacante e volante estão com dores e não treinaram com o grupo nos últimos dias. Luiz Henrique, olha que curioso, o Luiz Henrique ainda está sentindo desconforto no tornozelo direito. O mesmo da entrada que sofreu no primeiro jogo contra o Olímpia na pré-Libertadores. Aí eu pergunto para vocês, se mais de 10 dias depois ele continua sentindo desconforto naquele tornozelo que ele tomou a entrada, por que ele jogou contra o Olímpia no Paraguai? O Luiz Henrique ele foi abaixo da média dele, assim como todo o time do Fluminense. Eu tava lá em loco, não vi o Luiz Henrique mancando, não vi o Luiz Henrique dando nenhum sinal de dor. Jogou mal como jogou o time inteiro. Então, se hoje ele não tá pronto para jogar contra o Botafogo nessa segunda-feira, será que ele estava sem condições médicas e clínicas e físicas nenhuma para enfrentar o Olímpia? E se estava, por que colocou? Para que colocar no sacrifício vendo que ele estava rendendo aquilo que ele estava rendendo? Então, assim, é no mínimo estranho. O departamento médico do Fluminense poderia dar pra gente aí alguma explicação, o próprio Abel, que ele entrou no sacrifício, tomou injeção, coisa e tal, e aí não deu, ele tirou. O Abel já disse que tirou ele antes do término do jogo, justamente por ele não estar 100%, mas agora o fato, ele ainda tá sentindo dor e não ter treinado depois do jogo, me causa uma certa estranheza, mas o fato é que ele tá fora, tá? No ataque, né? John Arias deve ser o provável substituto aí do Luiz Henrique, e no lugar do Felipe Melo, é aqui que eu falo para vocês que existem diversas opções e o GE ele não tem essa informação. O que vai acontecer na prática? Ele tá passando pra gente aqui, e eu agora para vocês, as possibilidades, tá? No lugar do Felipe Melo, outros jogadores disputam a vaga. Se o Abel decidir manter o esquema no 3-4-3,
é provável que o Manuel entre na vaga do Felipe Melo, tá? Existe a opção também do Lucas Claro. Eu acho que o Lucas Claro já até jogou mais de zagueiro central do que propriamente o Manuel. Então a briga fica aí entre esses dois. Mas se o Abel quiser voltar para o 4-3-3, ao invés de jogar no 3-4-3, jogar no 4-3-3, o Wellington ou o Nonato brigam pela vaga do Felipe Melo ali, tá? Pineda também deve ganhar a vaga titular no lugar do Cris Silva, mas aí não é por problemas médicos, né? Por problemas técnicos, questões técnicas. O Cris Silva foi uma grande avenida para o Olímpia naquela partida lá no Paraguai. Então o Pineda deve ganhar essa posição aí do Cris, tá? Para o lugar do Martinelli, caso o Martinelli não jogue, Iago Felipe e Paulo Henrique Ganso também podem jogar naquela posição. Ou seja, é um e/ou. Ninguém tem essa informação na prática. O que é concreto é Felipe Melo e Luiz Henrique estão fora da partida, tá? Essa eu acho que é a principal notícia. A provável escalação do time do Fluminense é Marcos Felipe no gol, Nino Manuel, e aí ele bota ou Wellington ou Nonato, dependendo do esquema que o Abel utilizar, e David Braz. Calegari numa ala, né? Pineda na outra, com André e Martinelli no meio. No lugar do Martinelli tem a possibilidade do Iago ou do Ganso. O ataque não tem dúvidas, tá? O ataque vai ser o William Bigode de um lado, John Arias do outro e Germán Cano lá como centroavante, como camisa 9. Quem segue fora do time ainda é o Fred, que ainda está na transição após uma lesão na coxa. Assim como o Samuel Xavier, que também se recupera de um problema na coxa, tá? Esses dois jogadores, assim como o Luiz Henrique e o Felipe Melo, estão fora do time do Fluminense para esse confronto. Nós já sabemos um dos finalistas, né? Caso a gente chegue à final, será mais um Fla-Flu. Pelo terceiro ano seguido, teremos um Fla-Flu na final, porque o arquirrival da Lagoa acabou de vencer o Vasco da Gama novamente, venceu os dois confrontos e já está classificado para a final do Campeonato Carioca. O Fluminense não jogou nem a primeira partida contra o Botafogo ainda e o arquirrival já jogou as duas, já se classificou e vai ficar esperando agora o vencedor do confronto entre Fluminense e Botafogo. Lembrando que esse jogo dessa segunda é só a primeira partida, tá? No próximo domingo, daqui a uma semana, vai ser realizado o segundo jogo para aí sim definir o outro finalista. Espero que seja a gente. Eu acho que é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo que o Fluminense tem que fazer. É chegar na final desse Campeonato Carioca. É mais do que obrigação deles. Espero que o Abel e o grupo de jogadores possam dar a resposta dentro de campo. Mas repito o que eu falei lá no início do vídeo. A gente já entra com dois desfalques de peso, tá? Felipe Melo, para mim, foi o melhor jogador do Fluminense lá em Assunção, no Paraguai. E o Luiz Henrique não precisa falar. É o melhor jogador tecnicamente dessa equipe. Mas mesmo sem esses dois, a gente tem totais condições, eu diria até obrigação, apesar de ser um clássico, respeitar o Botafogo. O time deles tecnicamente é muito fraco. Nem o treinador português chegou ainda. Então, assim, o Fluminense tem que vencer os dois jogos, garantir a sua vaga na final. E aí, da final, a gente fala na semana que vem, se Deus quiser. Tá legal? Ser eliminado do Botafogo vai ser um vexame tão grande ou maior do que essa eliminação na Libertadores agora. E a gente tá cansado de passar vergonha, de passar vexame, né? Então, Fluminense, faz a tua parte, entre em campo com seriedade para jogar, coisa que vocês não fizeram lá no Paraguai. O time não quis jogar, o time abdicou do jogo. Então, vê se pelo menos no Campeonato Carioca, entrem com seriedade, vençam o Botafogo, se classifiquem para a final, e aí, repito, sobre a final a gente conversa na semana que vem. Tá legal? Você concorda com isso? Discorda? Deixa aqui nos comentários. Quero saber a tua opinião. Tá legal? Fique com Deus, galera. Forte abraço.